Oi, eu sou Daniel José e hoje a gente vai fazer essa aula sobre educação no contexto de políticas públicas e também no contexto eleitoral e político. É muito importante a gente se aprofundar nessa pauta que é uma das mais importantes do país. Eh, eu vou começar essa aula falando um pouco de teoria, um pouco assim, de uma maneira generalizada sobre educação no Brasil e no mundo, mas não desanime porque no final de contas a gente vai chegar até o ponto de medidas concretas, de referências concretas que vocês podem propor nas suas campanhas, que vocês podem, eh, de uma maneira muito concreta, propor quando estiverem no mandato, seja como vereador ou prefeito. Então, a nossa ideia aqui é começar dessa forma um pouco mais generalizada e, vamos dizer assim, teórica, mas todo esse conteúdo é necessário para vocês realmente entenderem o porquê das medidas concretas, serem tão importantes e por que elas têm um potencial grande de transformação no país. Mas antes eu queria me apresentar, eu sou Daniel José, como eu já disse, eu fui deputado estadual em São Paulo entre 2019 e 2023 e eu me elegi com essa pauta da educação e eu me dediquei para isso porque foi a educação que transformou a minha vida. Isso parece clichê falar hoje em dia, né? Porque é uma coisa meio óbvia, né? A educação transforma a vida de todo mundo. Mas eu vim de uma família muito simples. A minha mãe era diarista, começou a trabalhar aos 7 anos de idade. Eu sou o filho mais novo de 11 e, enfim, uma realidade tipicamente brasileira. Mas graças à educação eu tive uma possibilidade de ir muito além daquilo que era esperado para alguém que veio de uma origem como a minha. A minha mãe, assim, desde que eu era um bebezinho, minha mãe, ela ia atrás de bolsas de estudos para que eu e meus irmãos pudéssemos estudar numa boa escola e não naquela escola pública do bairro, que era terrível, como boa parte das escolas públicas no Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre o caso, os vários dados e enfim, qual que é o retrato das escolas públicas espalhadas pelo país. Mas ela tinha esse sonho porque ela não pôde estudar. Ela sempre sonhou em estudar e nunca pôde porque ela trabalhava como diarista. Então ela passou esse sonho para a geração seguinte e ela foi atrás de bolsa de estudos e conseguiu para mim e para os meus irmãos. A gente estudou numa escola que deu uma base para que eu pudesse dar os próximos passos. Isso é muito daquilo que a gente acredita, de que as pessoas muitas vezes elas não conseguem se desenvolver e crescer, não é por preguiça ou não é por, enfim, por algum tipo de bloqueio que essa pessoa tem. O que acontece é que pouquíssimas pessoas no Brasil têm oportunidades reais de se desenvolver. Pouquíssimas pessoas no Brasil têm o acesso a uma educação de qualidade. Isso é a realidade e, como eu disse, a gente vai entrar nos dados da educação brasileira daqui a pouco, mas eu acredito muito na ideia de que se todo mundo tivesse a oportunidade de ter pelo menos uma educação básica que viabilizasse cada pessoa a seguir o seu próprio caminho e seguir e tentar realizar os seus sonhos, com certeza a gente teria pessoas muito mais, com muito mais qualidade de vida e a gente teria um país muito melhor para se viver. Eu acredito que muito do que acontece de mal no Brasil deriva do fato que a gente tem oportunidades muito raras, muito escassas e muito mal distribuídas no nosso país. Dito isso, enfim, eu me formei como economista pelo INSPER em São Paulo, trabalhei por alguns anos no mercado financeiro, em seguida fui para os Estados Unidos, estudei 2 anos em Yale, fiz um mestrado em Relações Internacionais e Políticas Públicas, e na volta eu me juntei a um time de consultores para fazer consultorias em educação espalhadas pelo país. Foi aí que eu trabalhei com vários governadores, secretários estaduais de educação, secretários municipais de educação, e eu pude ter uma visão muito mais próxima da realidade das escolas públicas brasileiras e da realidade dos sistemas educacionais brasileiros a nível estadual e municipal. Então, nessa experiência, eu aprendi muito. Tem muita gente, às vezes, que sabe muito sobre o assunto, mas de uma maneira teórica, olhando os dados, os números. E tem outras pessoas também que sabem muito sobre o assunto só dentro do aspecto da realidade, do que a gente chama de chão de fábrica, né? Eu pude ter uma visão um pouco dos dois lados e, e hoje eu tenho muito mais condições
de vir aqui e falar um pouco mais para vocês sobre educação, mas com propostas concretas daquilo que pode ser realmente transformacional na sua cidade e que pode fazer com que o seu trabalho como um vereador, como um prefeito, tenha um legado muito maior até do que você imagina. E isso é muito importante. E várias das pautas polêmicas que envolvem o debate político estão intrinsecamente ligadas à realidade das escolas, e a gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou fazer um ponto muito importante no final sobre ideologia nas escolas também, sobre sexualização das crianças, que são temas extremamente polêmicos, que entram nos debates públicos, que entram nos debates das eleições, e que eu acho que é importante também a gente comentar aqui, mesmo sabendo que a gente está olhando bastante políticas públicas, o que dá para a gente fazer e propor para que a educação no nosso município melhore. Bom, vamos lá. O Brasil tem uma estrutura educacional bastante jovem. O Ministério da Educação no Brasil surgiu em 1931. Até então não existia Ministério da Educação. E para vocês terem uma ideia, a primeira lei que determina e que define os papéis básicos e do que é esperado do Estado brasileiro ligado à educação, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela só veio a ser aprovada em 1996, na época do governo FHC. E foi uma lei muito importante e que deu o tom de para onde, qual o caminho, o que deveria ser esperado do Estado brasileiro para as nossas crianças, os nossos jovens. Eu peguei aqui, né, tô com a lei número 9.394 de 1996, que é a LDB, e que fala um pouco sobre esse papel, né? Então, a educação, no artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ok. O artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado. Isso é importante porque muita gente entende que o papel da educação se restringe à escola, e não é papel também da família educar as suas crianças. Ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse ponto é muito importante e eu quis ler esses 2 artigos da LDB, porque muitas vezes, e vocês quando entrarem no debate político sobre educação, vão ver vários argumentos que eu acho absurdos, de que a educação tem que ser voltada para a vida e que você focar a educação para o mercado de trabalho é uma maneira muito superficial, uma maneira muito mesquinha de dedicar algo tão nobre como a educação. E não é bem assim. Para você viver, você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, você precisa saber lidar com o seu dinheiro, e senão não vive. Eu não conheço ninguém que sobrevive bem, que tem boa qualidade de vida e que não precisa trabalhar. Então, as pessoas, para terem bons trabalhos, elas precisam se qualificar, né? Ninguém nasce engenheiro. Até pelo menos hoje eu nunca vi uma pessoa sair da maternidade com diploma de engenharia ou coisa do gênero. Então, é muito importante que a gente leve para frente essa mensagem de que a educação ela serve para a cidadania, ela serve para que as pessoas sejam pessoas cada vez mais críticas, que sejam reflexivas, que, enfim, tenham todas as ferramentas para ter autoconhecimento, para ter inteligência emocional e por aí vai, que são habilidades super importantes para qualquer pessoa viver bem a sua vida, mas também para a formação para o mercado de trabalho. Isso é muito importante e dentro do meio educacional existe um preconceito enorme sobre a dedicação da educação para o mundo do trabalho. Até é ruim você falar mercado de trabalho, dentro de educação muitas vezes as pessoas têm tanta resistência que você tem que falar que é o mundo do trabalho e não o mercado de trabalho. Mas enfim, esse era um ponto importante que eu acho que vale a pena
salientar dentro desse debate educacional e político dentro do âmbito da educação. Tá bom, mas vamos lá. O que é uma boa educação? Isso é uma pergunta importante, porque a gente pode falar horas sobre isso. A gente pode falar horas sobre como a educação ela é boa se ela for completa e tiver várias disciplinas e extracurriculares, se os jovens aprenderem música, arte, aprenderem ter projetos de vida, então pensarem no seu futuro, em como realizar os seus sonhos, o que pensa para o seu futuro. É uma educação boa, uma educação que aumenta o pensamento crítico das crianças e dos jovens, que dá as ferramentas básicas para uma vida moderna. Mas o que são essas ferramentas básicas? A gente pode discutir horas, mas a gente tem que, de alguma forma, se a gente quiser ter uma boa educação, a gente precisa saber como medir a educação, né? Então, a gente pode também passar horas aqui discutindo o que medir na educação e como que a gente considera uma educação boa ou ruim. Porque esse é um outro preconceito que existe nesse mundo tão complexo da educação do Brasil e no mundo. As pessoas falam assim, poxa, mas a educação é algo muito nobre para se medir, né? Você não pode simplesmente, com uma prova, avaliar, com um exame, você dizer se a pessoa é bem educada ou não. E de fato isso é real. É muito difícil ter uma avaliação que de fato captura toda uma formação de uma pessoa. Isso não existe. Mas a gente precisa avaliar para a gente saber se a gente está indo na direção correta ou não. E como a gente avalia? A gente não vai ficar aqui reinventando a roda e tentando criar formas de se avaliar educação que vão na contramão do que o resto do mundo já faz. E como o mundo mede educação? Através de uma avaliação internacional, PISA, e essa avaliação internacional ela é feita em dezenas de países do mundo, e é uma avaliação feita por amostras de alunos aos 15 anos de idade. Então não olha qual série o aluno tá e tudo mais, pega jovens, adolescentes de 15 anos de idade, grupos, amostras em vários lugares, e mede e faz uma avaliação de matemática, a língua do país, no nosso caso português, então o idioma oficial do país, e ciências. Então o mundo resolveu medir dessa forma. É a forma mais completa? É a ideal? É a melhor? Eu não sei. Mas se o desempenho da educação brasileira já não é tão bom em relação aos outros, eu vou lançar alguns dados daqui a pouco para vocês, não vai ser o Brasil que vai inventar uma nova forma de se medir educação. Então a gente tem que olhar para o que o resto do mundo faz, se eles medem dessa forma e se a gente consegue fazer uma análise comparativa do quanto que o Brasil está em relação ao resto do mundo dessa forma, então a gente vai usar esses dados. Eu vou puxar aqui como que o Brasil está no PISA. Então, eu estou aqui no celular com uma matéria do G1, uma matéria de 2019, e que fala que o Brasil cai em ranking mundial de educação em matemática e ciências e fica estagnado em leitura. O número de países participantes hoje são 80, né? E vamos ver qual que é o resultado do Brasil. 2/3 dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico em matemática. Em leitura, os dados do Brasil apresentam estagnação nos últimos 10 anos. Entre os países da América Latina, o Chile teve o melhor desempenho. E dentre os países da América do Sul, a Argentina tem o pior resultado. Então, vamos lá. A pontuação no ranking do PISA de 2018 do Brasil, ele tem uma nota média de leitura 413, 384 em matemática e 404 em ciências. E a posição no ranking de leitura é de 58º a 60º. E a posição oficial, que é feita no ranking é considerando matemática, que o Brasil está entre 72º e 74º. Está empatado ali nessas posições de 80 países, ou seja, a gente está lá no finzinho da fila. Se você for ver a lista de países, tem vários países com renda menor que o Brasil, renda per capita menor que o Brasil, países com situações de liberdade limitada, como o Vietnã, que está muito bem em matemática,
pelo visto, né? Aliás, né? Uma coisa até improvável, é melhor em matemática do que vários países desenvolvidos. Então, assim, no Brasil foram 10.691 alunos de 638 escolas que fizeram a prova em 2018. Enfim, é uma amostra bastante razoável de alunos, então, que traz ali um reflexo ali, que dá uma fotografia da realidade de fato de como está o Brasil em relação ao resto do mundo. Não vai ser a gente que vai inventar uma nova forma de avaliar a educação. A educação é avaliada dessa forma: matemática, português, ciências. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente precisa avaliar, a gente precisa entender para onde está indo a educação brasileira e vai ser dessa forma. Tá bom, mas como que a gente mede a educação no Brasil? Qual que é a real do nosso sistema de avaliação? A gente tem o SAEB, que é o sistema de avaliação da educação nacional, e ela faz provas a cada 2 anos, né? Essas provas, elas acontecem em todo o país. Todos os alunos de ensino, dos anos iniciais do ensino fundamental, dos anos finais do ensino fundamental, e ela é feita por amostragem para o ensino médio. E o resultado dessa prova é analisado e que depois essa avaliação acaba dando uma nota da qualidade da educação no Brasil, que é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O IDEB ele foi criado em meados de 2007, então ele é bastante recente, mas foi um ponto muito positivo, né? A criação do IDEB é fundamental, a avaliação é muito importante, porque é dela que deriva todos os esforços para que a educação de fato melhore. Mas como é que calcula, né, o IDEB? Essa é uma pergunta que, se você perguntar para todos os políticos no Brasil, 99,9% dos políticos não vão saber responder, né? Então, é importante que vocês saibam isso, por mais que isso não vá de uma forma direta, enfim, dar nenhuma resposta de como melhorar a educação, que a gente vai falar mais para frente, mas é importante você saber como que se mede a educação no Brasil, é o IDEB, e como que ele é calculado, o que é avaliado no IDEB, o que é observado no IDEB. Então, de um lado, a gente tem a aprendizagem, né? No IDEB, hoje, no Brasil, você tem avaliação no final dos anos iniciais, no final dos anos finais do ensino fundamental e também no final do ensino médio. E hoje em dia é avaliado português e matemática, a gente não avalia ciências. Esse é um ponto importantíssimo para ser aprimorado a nível nacional. E a avaliação acontece a cada 2 anos, mas o IDEB ele sai com 1 ano depois que a avaliação foi feita. Então, se a avaliação é feita em 2018, o resultado sai em 2019. Se ela é feita em 2021, o resultado sai em 2022 e por aí vai. Então, por que tem esse 1 ano de atraso entre a realização da prova e a publicação da nota? Eu não sei, porque deveria sair de uma forma muito mais rápida. E esse é um outro problema do nosso sistema de avaliação, que a gente pode falar também mais para frente. Mas ele é calculado com 2 grandes blocos. O primeiro é aprendizagem, português e matemática, como eu disse, e o segundo é fluxo. Fluxo basicamente é aprovação versus reprovação e abandono escolar. Então, é para você saber o quanto dos alunos estão avançando, porque se eu pegar na minha cidade, vamos supor que tenha uma escola só na minha cidade e que tem, sei lá, 100 alunos e daqui a pouco você reprova 50 e outros 30 abandonam, só sobra 20, e esses 20 todos tiram nota 10, a educação naquele lugar não é nota 10. É nota 10 para aqueles alunos que estão ali. Agora, para os alunos que reprovaram não é nota 10 e para os alunos que abandonaram não é nota 10. E tem um problema, né, na educação quando os alunos abandonam a escola e quando os alunos reprovam. É sinal que tem algum problema sério, que o conteúdo não foi passado de uma forma correta, que faltou reforço escolar, que talvez a forma de se dar aula não é a mais adequada, porque a maior parte dos alunos não estão aprendendo. Uma boa aula é uma aula em que o professor consegue passar todas as expectativas de aprendizagem, ou pelo menos boa parte daquelas habilidades e conhecimentos esperados que os alunos aprendam naquela aula, e que quase toda a turma tenha aprendido aquilo. Isso é uma boa aula.
Se a turma toda não aprende, e se poucos da turma aprendem, isso é um problema. Então, não adianta nada você ter uma turma de 100 alunos com 20 alunos nota 10, mas o resto, todo mundo se dando muito mal. Então, o fluxo é importante por conta disso. E tem uma distinção entre reprovação e abandono. O abandono escolar ele é muito grave, porque quando o aluno simplesmente abandona a escola, você perde acesso a ele, você não tem mais, você não tem como chegar a ele. Se o aluno reprovou, ele está indo na escola, você tem ainda contato com ele, você pode entender o que está acontecendo no contexto familiar, onde que está o problema, onde estão os problemas para que ele não consiga ter um bom, para que tenha chegado nessa situação que ele não consegue ter um bom desempenho em aprendizagem. Então, é muito importante olhar esses dois aspectos do IDEB, aprendizagem e fluxo. Fluxo é a composição entre aprovação, reprovação e abandono escolar. Então, todos os alunos, menos reprovação, menos abandono. Quanto mais abandono escolar, quanto mais reprovação, maior o desconto que você vai dar para a nota de aprendizagem. Uma coisa é multiplicada pela outra, então é uma maneira de ponderar também esse aspecto para ter certeza que todos na turma estão indo bem. Isso é bem importante. Tá bom, mas assim, a gente está falando de educação, a educação é um tema social importante, mas para por aí. Errado. Muita gente às vezes evita ou não gosta muito de se aprofundar nesse tema de educação porque acha que é só um tema, uma política social. Mas não, a educação está intimamente ligada à economia, ela está muito ligada a como vai ser a cara do país. Não só por conta da cultura, sabe, todas as coisas mais assim etéreas, mas por uma questão muito clara e muito direta, que a economia depende de pessoas, e quanto melhor, mais preparadas são as pessoas, mais crescimento econômico a gente vai ter, e mais desenvolvimento econômico a gente vai ter, mais chances a gente vai ter de ser um país rico. Então, para mim, é um erro achar que educação é só uma política social. Ela é uma política social e econômica. Então, se você quer melhorar a economia do país por longo prazo, de um lado você vai ter uma política fiscal responsável, uma política monetária responsável pelo Banco Central, mas também tem que cuidar da educação das pessoas. Senão, você nunca vai ter uma economia desenvolvida. Então, isso é muito importante, porque se você, e eu como economista estudei muito na faculdade, e todos os economistas estão cansados de ver os principais modelos macroeconômicos, os principais modelos de economia, quando querem explicar crescimento econômico, eles colocam alguns fatores como os principais. Então, eles colocam capital, então, quanto de dinheiro você tem para investir. Se eu tenho mais dinheiro, vai crescer mais, eu posso reformar infraestrutura no país todo, posso melhorar a infraestrutura de transporte e aí facilitar o escoamento de produção, diminuir os custos de produção. Você pode ter um monte de investimentos que vão resultar em crescimento econômico, né? Então, se você tem uma estrada de terra e ali para escoar a produção, você vai perder um monte de produção, um monte de produto. Você, sei lá, numa zona rural, você produz, sei lá, tomate, e você precisa transportar esse tomate por uma estrada de terra, cara, você vai perder muito tomate. Agora, se essa estrada está pavimentada, e você vai perder muito menos produtos, e você vai conseguir dar, no final de contas, um preço mais barato para o produto, você vai conseguir ter uma receita maior, você vai conseguir crescer o seu negócio e, consequentemente, o país vai crescer. Então, o país é a somatória das famílias, das empresas que a gente tem aqui dentro. Então, esse é um aspecto, o quanto você tem de dinheiro para investir. O outro aspecto é o quanto de pessoas você tem para trabalhar. E o outro aspecto é tecnologia. Tecnologia deriva diretamente do quão formadas são as pessoas. Se você tem no seu país, sei lá, na sua cidade, 100 pessoas trabalhando, exemplo hipotético, obviamente, 100 pessoas trabalhando, e todas elas são mecânicos de carro, você tem um potencial econômico muito mais limitado do que se você tiver 100 programadores de machine learning, que fazem, enfim, algoritmos lá de inteligência artificial, sabe? Então, se você tem um monte de engenheiro de aeronave, engenheiro espacial, se você tem um monte de, sei lá, de médicos, então, assim,
para dizer, sabe, profissões que exigem uma formação muito extensa. Se você tem boa parte das pessoas que trabalham na economia daquele lugar, na cidade ou no país, com maior formação, você vai ter um crescimento econômico muito maior. Isso é uma consequência direta. E quando você fala sobre gente dentro dos modelos de crescimento econômico, não é só as pessoas, mas também a qualidade do capital humano, o quanto que tem de capital humano ali, quanto que tem de qual que é a qualidade da formação daquelas pessoas. Isso é extremamente importante. Então, é importante enfatizar que educação não é só uma política social, é uma política econômica também. E que se a gente quer ter um país desenvolvido, se a gente quer ter uma região mais desenvolvida, uma cidade mais desenvolvida, importantíssimo focar em educação, mirando o longo prazo.